Bem, boa tarde a todos, eu acho que já estamos ao vivo, né? Estamos aqui, vamos bater um papo gostoso aqui com a Selma Rocha, né? Já é uma amiga nossa e também, né, uma especialista na área de educação, né? Já teve outras oportunidades aqui batendo um papo com a gente, né? A Selma, ela já foi secretária de educação lá em Santo André, já participou aqui também na Secretaria de Educação na gestão do PT aqui em São Paulo. Ela é professora da Faculdade de Educação da USP e ela recentemente, até pouco tempo, estava aí no Conselho Municipal de Educação aqui na cidade de São Paulo, né? Ô, Selma, dá um alô aí pro pessoal aí, dá uma boa tarde aí, tempo de coronavírus e tudo, a gente tem que se reinventar, né? Reinventar as esperanças, né? Reinventar o afeto, solidariedade. Dá um alô aí pra galera aí. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Toninho. Prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Num momento tão difícil, tão desafiador para todos nós. Nós estamos reinventando as nossas vidas, de fato. E que bom que nós podemos reinventá-las, porque tem um monte de gente no nosso país que não tem essa condição, né? Então, é um desafio, mas é um desafio ainda no terreno da sobrevivência, digamos, né? Da luta pela sobrevivência. Há milhares de pessoas no Brasil que não têm essa possibilidade agora. Ah, sim, esqueci de falar que eu acho que é importante, né? A Selma também faz parte do setorial de educação do PT, né? Eu sempre falo, quando eu posso, que para mim é um dos setoriais de educação mais organizados, né? Nós do pessoal estamos começando a organizar nosso setorial de educação, a gente tem vários especialistas muito bons, mas o setorial do PT tem dado uma contribuição aí ao longo do período, assim, muito importante, pelo menos eu acompanho aqui mais de perto aqui na cidade de São Paulo, e eu acho que tem dado uma contribuição muito boa. Para mim é um setorial de educação mais bem, vamos dizer assim, que mais elabora, que mais formula, né? Queria dar um de parabéns aí aos companheiros e companheiras aí do setorial do PT, de educação, tá bem? Obrigada também. Selma, então, vou começar um pouco por aí, né? Você foi membro lá do Conselho Municipal de Educação na cidade de São Paulo, né? Muitos que talvez estão escutando a gente não sabem assim, qual é a composição desse conselho, a pessoa que é levada a esse conselho fica quanto tempo, como que a pessoa chega nesse conselho, né? É votado, é nomeado pelo prefeito, como que funciona um pouco a dinâmica desse conselho, né? E um pouco assim, a importância dele, quais são os desafios um pouco desse Conselho Municipal de Educação? Então, o Conselho Municipal de Educação, Toninho, ele passou por muitas fases. Já está até abrindo aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Eu integrei o conselho, eu fui indicada no governo do Fernando Haddad e tive um mandato de 6 anos e seria possível ser reconduzida num próximo mandato, mas a Secretaria de Educação achou por bem me substituir e substituir as duas outras conselheiras que estavam, né, no conselho também, cujo mandato vencia nesses meses. O que é importante ressaltar do funcionamento do Conselho Municipal? O Conselho ele tem como atribuição formular políticas e regulamentar políticas. Esse, digamos, é a sua principal função, né? E essa tarefa envolve um nível de diálogo com os vários setores da sociedade civil, a meu juízo, grande. Eu participei, desde o governo da Luísa Erundina, de debates acerca da democratização do Conselho. E acho que, de fato, o Conselho de São Paulo ele tem muito que ser aperfeiçoado. Em que direção? Acho que as pessoas que estão lá
deveriam se reportar à sua base social. Eu fui indicada como uma pessoa da sociedade civil, pelo compromisso com a educação, por conta da minha participação em vários fóruns de debates, mas eu acho que é muito importante que nós tenhamos pessoas que representem coletivos e possam voltar a esses coletivos. Esse é um debate que começou lá atrás, no governo da Luísa Erundina, e eu acho que seria muito importante que ele voltasse à baila, sabe? Que nós pudéssemos retomá-lo. Como democratizar o Conselho Municipal de São Paulo de tal maneira que nós possamos, Toninho, estabelecer uma relação mais profunda entre representantes e representados. Acho que valeria muito a pena que nós pudéssemos ter essa possibilidade. Hoje, o Conselho Municipal tem produzido, né, nesses meses, nesses anos, coisas muito importantes. Uma delas, que me parece fundamental, são muitas recomendações, são muitas proposições, mas uma delas, que eu participei diretamente, que eu gostaria de destacar, se refere à produção de uma recomendação sobre a violência nas escolas. Eu quero destacar esse trabalho que eu tive envolvida, não por uma questão pessoal, mas pela importância que esse tema tem na história da cidade de São Paulo e tem no país. Né? Nós fizemos, o Conselho tem vários estudos, tem participado de várias, tanto o estabelecimento de normas, né, diretamente, como de recomendações em relação a circunstâncias da rede municipal. Nós acabamos de formular uma recomendação sobre a educação infantil na cidade de São Paulo, uma recomendação e uma resolução. Estabelecemos também recomendações e resoluções envolvendo, nesse caso, a autorização das escolas privadas em São Paulo. Então, o que eu quero dizer é que há um conjunto de formulações muito importantes que merecem sempre ser conhecidas, e eu acho que os educadores da rede têm interesse sempre em ter acesso a isso, porque diz respeito à vida da rede, a normatização diz respeito à vida. Nós não temos. Eu estou até tentando abrir aqui a página do Conselho, porque eu queria listar algumas coisas, mas eu acho que teve algum problema, porque a página do Conselho Municipal não está abrindo. Deve estar em reformulação, não sei o que aconteceu. E essa produção, eu acho, ela precisaria ter sido muito mais divulgada, muito mais debatida em termos sociais do que ela foi, porque, infelizmente, nós não temos instâncias que possam trabalhar com essa perspectiva. E isso é um desafio para nós, na cidade de São Paulo. Né? Há conselhos em outras cidades que têm conseguido, eu diria, estabelecer uma relação mais horizontal com segmentos sociais e debater esses temas de maneira mais ampla. Então, esta recomendação que eu fiz referência à violência das escolas faz uma série de sugestões para o executivo, para a própria rede, levanta desafios que precisam ser enfrentados no país, que mereceriam, vamos dizer, uma atenção e uma divulgação maior. Assim como as outras recomendações e resoluções adotadas pelo Conselho. Né? Tem um conjunto delas que merecem ser conhecidas e precisam ser divulgadas.
Acho eu que o Conselho Municipal tem também um papel muito importante na discussão da política educacional no município. Nós tivemos oportunidade no Conselho de discutir a educação infantil, de discutir o currículo da cidade para a educação infantil e para o ensino fundamental. Tivemos oportunidade de discutir alimentação escolar, tivemos oportunidade de discutir um conjunto de temas que são fundamentais para a rede, sempre tendo em conta a ideia de uma política educacional. E o que é mais importante também que fizemos agora recentemente, e que eu considero realmente muito relevante, foi um conjunto de indicadores para monitorar o Plano Municipal de Educação. E o que é singular nessa experiência dos indicadores? Nós passamos 2 anos trabalhando nessas propostas. É que nós fizemos também um conjunto de indicações tratando da qualidade da educação. Indicações e recomendações, ou seja, a ideia desses indicadores é que eles não sejam trabalhados apenas como indicadores numéricos, mas que eles aportem contribuições para que se pense um padrão de planejamento do Estado que garanta a educação e garanta algumas premissas como política de Estado. Então, entre os indicadores, nós fizemos várias manifestações, sugestões sobre quesitos que dizem respeito à garantia à qualidade. Por exemplo, ter reunião pedagógica nas escolas, as reuniões terem registro, as reuniões terem continuidade, as reuniões serem capazes de analisar os alunos, não só os resultados das avaliações municipais e das avaliações nacionais, mas também os processos pedagógicos nas escolas. Então, me parece que esses indicadores representaram uma contribuição muito grande. Além disso, nós fizemos, Toninho, uma proposta para a secretaria, que estava em discussão agora quando nós saímos, de um calendário de debates. Nós começamos a fazer roteiros de discussão sobre cada um dos indicadores e cada uma das metas do Plano Nacional de Educação. Nós fizemos um roteiro de trabalho para as escolas, para que o debate fosse feito com os pais, com os estudantes, com os funcionários, pais ou responsáveis, sobre cada um dos temas até novembro, que é para quando está prevista a próxima conferência municipal, que deverá fazer uma avaliação do Plano Municipal de Educação. Em tempos tão difíceis como esse, né, em que o Plano Nacional foi rigorosamente abandonado pelo Ministério da Educação, tanto nas suas metas, quanto no que diz respeito às condições de financiamento, por causa da emenda constitucional 95, está evidente para todo mundo que é muito importante retomar o papel do Estado na educação, assim como na saúde. A crise do coronavírus demonstrou de maneira cabal que o modelo neoliberal não serve nem ao Brasil, nem à humanidade, não tem nada mais a oferecer. Todas as políticas de desmonte dos serviços públicos, uma a uma, se você for perseguir as premissas neoliberais, você verá que nós todos podemos constatar isso, que a redução do Estado e a ausência de cobrança de impostos dos ricos, a recusa a realizar uma reforma tributária que recai sobre as costas de quem tem que pagar imposto de verdade, ou mais imposto de verdade na nossa sociedade em escala mundial. Isso. A questão da qualidade dos serviços. Ai de nós que não tem a existência do SUS. Ai de nós. Eu não sei o que seria do Brasil sem o SUS. E, no entanto, o SUS foi atacado por muita gente em benefício da privatização da saúde. Como há também, hoje, uma preocupação grande
com a perspectiva de que setores que tentam entrar na educação básica no Brasil, setores privados, consigam fazê-lo agora com a educação à distância. Mas antes de falar... Então, isso que eu ia até abordar com você. Mas a sua saída nesse momento do conselho, e entre a Rose Neubauer, né, que é conhecida como a carrasca na educação, né? Eu fui professor do Estado, entrei posteriormente, depois que a Rose foi secretária, mas a fama dela era pesada na rede, né? Na rede peão, o negócio pegava feio, né? E assim, aí entra uma pessoa que o currículo dela, assim, como secretária, não é bom, né? E que tem ligações com setores privatistas, né? Eu acho que, eu queria te perguntar isso mesmo, como você vê isso? A mudança, inclusive, do seu nome pelo dela, é para facilitar esse momento de coronavírus, de aumento de EAD e uma série de questões, para mudar o perfil um pouco do conselho e estar mais permeável a privatização mesmo cada vez mais crescente de educação? Você acha que tem um pouco a ver com isso? Olha, eu acho que eu não vou entrar em avaliações de natureza pessoal, não é um problema de ordem pessoal, é um problema de projetos para a educação, né? Eu fui secretária de educação quando a agora atual conselheira Rose Neubauer foi secretária de Estado. E nós tivemos diferenças muito grandes de opinião por conta da municipalização e por conta daquela separação das escolas de primeira a quarta série e de quinta a oitava, né? Nós ainda não tínhamos, naquela ocasião, ensino fundamental de 9 anos. Então, o que eu acho é que há uma adesão nas teses que ela defendia à época e que defendeu depois em outros espaços, a ideia de que a globalização e esses parâmetros movidos pela chamada globalização econômica devem ter repercussão na educação, né? Me lembro várias vezes de textos da secretaria dizendo que isso era inexorável, já naquela época, final da década de 90. Eu não acho que isso é inexorável, aliás, acho que isso é bastante grave. Me parece, sim, que a entrada dela e da equipe que veio com ela, substituindo os antigos conselheiros, tem a ver com o projeto do PSDB para a educação, né? E do que eu observo, há uma forte tendência a considerar a importância da educação à distância para tanto a EJA, como também para as experiências, quando eu falo EJA, eu estou falando das experiências chamadas de antiga suplência. Como acho que pode haver, sim, uma tentativa de facilitação da entrada desses setores, substituindo professores e educação presencial. Não são poucas as pessoas no Brasil que falam que os professores têm que sair, professor não é mais necessário, e que nós devemos agora ter monitores de educação à distância. Me parece que isso tem muito a ver com instrução e nada a ver com educação, né? É claro que nessa circunstância que nós estamos vivendo da pandemia, a possibilidade de um contato online com os alunos, eu acho que deve ser avaliada, deve ser estabelecida. Agora, para isso, nós vamos mudar muitas coisas. Esse contato online não pode ser mais um instrumento de exclusão, porque, primeiro, tem uma série de crianças que não têm equipamentos para poder fazer esse contato. Não tem celular, não tem computador. Há um conjunto de outras crianças. É a mãe falando aqui comigo, aqui do meu lado, aqui. E mãe é mãe, né? Tem que escutar. Claro, tem desculpa. Então, mas isso até que também entra nesse assunto com você. Eu sei, estamos vivendo um momento super atípico
E não dá para simplesmente a gente falar assim, bom, as crianças fiquem lá, a escola é algo totalmente hermético, fechado aqui, entre as quatro paredes, e não tem muito o que fazer. Questões urgentes e paliativas acabam sendo necessário fazer, né? Mas, para mim, a prefeitura parece que a prefeitura de São Paulo é limitada nesse aspecto. Aí eu queria saber um pouco da sua opinião. Porque, assim, como que eu estou vendo, né? Vai fazer aulas, teleaulas, aula EAD, vai se dar uma cartilha para as crianças preencherem, e o secretário agora falou que vai e ainda vão analisar se essas cartilhas vão valer, ser equivalentes como aula ou não, ainda é uma coisa para se avaliar, né? Mas, assim, como fica? A própria secretaria, que eu vi a entrevista do secretário, ele mesmo admite que 40% dos estudantes não têm acesso à internet, então eles vão ter uma apostila, sendo que muitos pais não têm, às vezes, condição de ajudar os filhos a construir aquele conhecimento ou determinadas habilidades específicas que as tarefas exigem, né? Aí tem uma dificuldade, né? E aí eu olho assim, os professores também e os coordenadores pedagógicos não foram consultados com os materiais, tanto é que eu entrei ontem começou a formação dos professores dado por rede social, eu tinha o link, eu entrei, não me pediram senha, não me pediram nada, então eu acabei entrando, apesar que eu tenho meu RF como professor da rede municipal, né? Você via, assim, as perguntas, porque dava para ler as perguntas dos professores, né? Assim, totalmente perdidos, assim, né? Porque foi feita uma coisa sem diálogo nenhum, às vezes, no meu ponto de vista, poderia ter demorado, sei lá, 3, 4, 5 dias a mais, mas ter conversado um pouco mais com a rede, para as pessoas entenderem o que estava acontecendo, ter consultado os professores quanto à questão dos conteúdos e uma série de questões. Então, assim, diante de tudo isso, né, professor sem saber o direito o que vai acontecer, não pela sua capacidade, mas pela linha política que foi dado pela própria secretaria, ou seja, sem informação nenhuma, informação pelo diário oficial, geralmente, que os professores, quando for professor, gestão é tudo, fica sabendo, né, sem um diálogo, uma preparação, nada, e esses 40% que não vão ter acesso a essas teleaulas. Então, assim, a gente, no fim, acaba consolidando mais a desigualdade social entre a nossa rede. Aqueles que não têm condição, né, não vão conseguir nem preencher aquelas cartilhas direito, quer dizer, quando for preencher, no sentido de não conseguiu, às vezes, construir habilidades, construir conhecimento, e aqueles que mais têm condição para isso, que têm outros aparatos, que não é só essa plataforma que a prefeitura está disponibilizando, vão ter muito mais oportunidades, né? A gente não acaba consolidando a desigualdade social em um projeto desse jeito feito atabalhoadamente, às pressas, sem diálogo com os nossos servidores? Eu acho que tem, como eu estava dizendo, tem vários problemas aí. O primeiro é esse. As crianças não têm acesso a tudo. Então, isso reforça isso que você acabou de colocar, a exclusão. A outra coisa, Toninho, é que, às vezes, as crianças não têm espaço na casa, moram 9 num quarto cozinha. Então, é diferente essa criança num espaço aberto, que ela brinca, que tem um professor e que ela experimenta outra convivência societária que não a da família. Não é fácil para uma criança estabelecer num ambiente em que a dispersão é grande, porque não há ambiente de concentração, que ela consiga fazer uma atividade positiva, de verdade, em relação ao trabalho educativo. Agora, a segunda coisa que eu quero falar é a seguinte: que trabalho educativo é esse? Veja, o governo, eu vi uma entrevista do secretário em que ele dizia assim: nós estamos buscando, nós construímos um material que visa dialogar com os problemas e com os desafios que dizem respeito à circunstância das avaliações educacionais. Olha, é inacreditável que nós tomemos os conteúdos separados do que está acontecendo. As crianças também estão vivendo incertezas. Todos nós estamos vivendo incertezas.
Como é que nós vamos retomar conteúdos sem dialogar com as crianças sobre o que está acontecendo? Essa é a primeira consideração que eu quero fazer. A escola tem que tratar do que está acontecendo. A escola ela não está fora da realidade, não pode estar. As crianças precisam ter espaço para falar, para dizer o que estão sentindo, o que estão experimentando, as dificuldades familiares, os medos, as dúvidas. Isso é a primeira coisa. A segunda... Nós, como adultos, precisamos disso, né, Selma? Quanto mais as crianças, né? O que eu estou recebendo de adultos, assim, com crise de ansiedade, eu fico pensando, como é que... E todas essas informações que as crianças veem na televisão, veem o impacto na cabeça delas, né? Pois bem, então, isso nos envolve, uma escola é um polo importantíssimo de referência para a comunidade. Então, me parece que o papel da escola agora seria, levando em conta os planos escolares, levando em conta a experiência que a escola tem realmente, o que ela está fazendo, Toninho, o que ela já fez esse ano, fazer a mediação com os conteúdos. Eu vi, né, a proposta do governador, dos programas de televisão para as crianças, ok, tudo bem, mas o problema é que isso não pode substituir os dias letivos de uma maneira linear. Pode até, eventualmente, em algum momento, contar alguma coisa para isso, a depender da extensão da crise. Porque se nós estivermos falando de 6 meses, a situação é uma. Eu sou a favor até reposição. Se nós estivermos falando de 1 ano, a situação é outra. E se nós estivermos falando de 2 anos, a situação é uma outra ainda. Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo. A verdade é essa. Então, o que eu tenho certeza é que nós precisamos envolver os professores nessa dinâmica, envolver as crianças nessa dinâmica, do jeito que a vida é. Você acabou de dizer que você tinha que responder para sua mãe agora. É isso mesmo. Os professores também. Os professores estão falando com os alunos, com os filhos do lado, fazendo almoço. Eu cansei de fazer reuniões esses dias, cozinhando, limpando a casa. É assim, velho. Essa é a vida real. E nós não podemos fazer de conta que o horário de trabalho do professor é o mesmo numa circunstância habitual, que ele sai de casa, se desloca até o trabalho, dá suas aulas e volta. Com uma estrutura organizada. Agora está tudo junto. Ele está dando aula, está conversando com as crianças, os filhos estão ali, está cuidando muitas vezes de pessoas mais velhas da família, doentes, ou seja, a situação é muito diferente daquela que nós tínhamos antes. Esses elementos têm que estar presentes na conversa. Você vê os jornalistas falando de casa e contando que desceram, foram levar o cachorro para passear. É o que está acontecendo, as pessoas não podem sair de casa. É claro que existe um rigor profissional que tem que ser mantido, mas o rigor profissional ele não pode prescindir da vida das pessoas. É isso que eu estou tentando dizer. Portanto, esses conteúdos não podem ser trabalhados deixando de levar em conta o que as crianças estão vivendo. Segundo, não pode deixar de levar em conta o que estava previsto nos planos escolares. Como é que as DREs poderiam ter tido uma participação e uma organização do seu trabalho muito maior na construção dessa experiência? Então, eu acho que... E, por fim, uma última coisa. Esta entrada dos recursos de educação online à distância não pode ser vista como um instrumento futuro de substituição dos professores. A bancada do PT, especialmente a deputada Rosa Neide, no Mato Grosso, fez emendas à medida provisória do Bolsonaro sobre a flexibilização dos 200 dias letivos, apontando uma coisa muito importante que eu tenho certeza que você vai concordar. A flexibilização não pode significar demissão dos professores, demissão dos funcionários de apoio, como já está acontecendo em São Paulo. Estão se demitindo funcionários da limpeza. Essas pessoas vão viver do quê? Que é um absurdo, né, Selma? Porque nós aprovamos na Câmara que as terceirizadas, as empresas, vão continuar recebendo pagamento em contrapartida para manter seus funcionários. Eu tive essa denúncia assim.
empresas que já tinham assinado o contrato com os servidores, com os funcionários dela, ela está mantendo e está reduzindo o salário. E aquelas contratos ainda que não foram assinados, igual São Mateus, por exemplo, uma boa parte não foi assinado, essas empresas estão demitindo mesmo o servidor não, o profissional, né, da limpeza. Considerando todo o esforço que a Câmara Municipal fez para que não tenha demissão em massa. Né? Quer dizer, não tem uma insensibilidade das pessoas, não estão percebendo que as relações humanas, relações sociais, todas têm que ter outros parâmetros, não dá para colocar o lucro a tudo acima de tudo, esse pessoal não consegue mudar a cabeça. Como que você também enxerga isso? Você acha que a gente, o coronavírus e tudo isso que está acontecendo vai trazer outros parâmetros para a gente nas nossas relações sociais no futuro para melhor? Ou você acha que no fim ainda essas pessoas que colocam o lucro acima de tudo vão fazer mecanismo ainda para que as coisas voltem à normalidade, que o lucro passe a ser a ordem predominante na sociedade? Como que você vê o futuro assim pós-pandemia? Olha, Toninho, eu acho o seguinte, que o futuro vai depender do presente, da nossa luta agora, e do desvelar do que está acontecendo. Né? Esse vírus, ele está sendo um pouco romantizado, né? As pessoas às vezes dizem, agora vai ter mais solidariedade, vai ter mais muitas coisas. Não sei, vai depender. Vai depender do que a gente fizer agora. Por quê? Porque é preciso deixar claro isso que nós estamos conversando aqui. O que é o capitalismo como estrutura econômica, social e na sua versão contemporânea, o neoliberalismo, tem a oferecer? O Trump acabou de tirar o dinheiro da Organização Mundial. Por que ele fez isso? Para diminuir a sua responsabilidade, tendo em conta as eleições, porque ele demorou muito para tomar providências. Ele também tratou a pandemia na época, né, o aparecimento do vírus e da doença, como algo menor. Então, agora, ele, para um pouco se desvencilhar das suas responsabilidades, que são reais, ele joga isso para cima da Organização Mundial de Saúde, como se o problema fosse só a China. Como se as decisões que os governos tomaram não tivessem impacto no que aconteceu na Europa, do que aconteceu nos Estados Unidos e do que vai acontecer aqui. Nós estamos na iminência de que o ministro da Saúde saia, isso é uma loucura. E toda a equipe técnica do ministério, no meio de uma das pandemias mais violentas do mundo, na Câmara, os vereadores tratam isso como certo, já a saída dele. Pois é, eu não concordo com a linha de pensamento do ministro, numa série sobretudo em relação ao SUS e à privatização. Não concordo com o partido do ministro, muito menos com o seu mentor, que é o Ronaldo Caiado, mas uma coisa tem que ser dita. O ministro e a equipe dele trabalham com ciência. E isso, a essa altura, nesse governo, é uma coisa importante. Então, veja, por que eu estou tocando nisso? Porque podem morrer milhões no Brasil. Isso não é uma brincadeira, isso é de uma irresponsabilidade a toda prova. No mundo todo, as pessoas estão estupefatas com o que está acontecendo no Brasil. O presidente da República ter saído às ruas para dar um exemplo contrário a todas as orientações dos chefes de Estado, da OMC e do próprio ministro dele, é um escândalo. Um escândalo que custa vidas, porque aqui em São Paulo, eu moro num bairro central, o movimento nas ruas aumentou por causa disso. E o problema, então, Toninho, é que para que haja esse mundo melhor, é preciso mostrar isso. É preciso dizer que o Estado tem que ser fortalecido em benefício de uma política pública transformadora, de uma política econômica transformadora. É preciso dizer que o fortalecimento do Estado deve estar em benefício dos trabalhadores e dos setores excluídos. Não tem crescimento econômico. Desde o golpe de 2016, que nós estamos esperando investimentos que viriam depois da quebra dos direitos. Ninguém investiu nada.
O PIB sem a pandemia estava previsto de ser 1%. Com a pandemia, ele pode ser menos 5%, por um conjunto de previsões que a gente tem visto por aí. Então, na verdade, a circunstância que nós estamos vivendo hoje envolve a discussão de um outro projeto de sociedade. Não é possível que a gente trabalhe com os animais confinados por causa dos interesses dos grandes grupos econômicos, que nós tenhamos que engolir agrotóxico por causa da produção em larga escala nos latifúndios. Nós precisamos voltar a discutir terra para todos os trabalhadores, nós precisamos voltar a discutir produção agroecológica, nós precisamos voltar a discutir um modelo econômico e social que promova a igualdade e justiça e uma educação que promova o direito das crianças todas à cultura. Não é subproduto da cultura, não é caderninho para prestar a prova e ver se sabe português e matemática. Porque os filhos da elite não estão recebendo caderninho em casa. Os filhos da elite têm seus professores conversando com eles online e discutindo os conteúdos e discutindo as atividades. É claro que é diferente da relação presencial, mas o que eu quero dizer é que há atrás dessa visão, eu tive a oportunidade de discutir isso várias vezes com educadores do PSDB, de que para os pobres a pobreza cultural basta. Esta é a tese. E acho que nós temos que mostrar que a educação à distância não pode estar a serviço disso. E que a pandemia não pode ser um pretexto para os grupos privados virem avidamente disputar os recursos da educação, como querem fazer em relação ao Fundeb, com a história de que os recursos vão ser distribuídos para as redes. Né? Não então, é para... Thelma, mas eles já estão fazendo isso, né? Eu sempre falo, né? Eu pego quando eu era jovem, né? A maioria das matrículas do ensino universitário era público, né? Hoje já inverteu, eu acho que está 75%, não sei se aumentou, a última vez que eu vi, 75% já está da rede privada, 25% do público, o número de matrículas. Aí depois eles foram fortes para a educação infantil. A gente vê que a educação infantil aqui está tudo privatizado. Há um projeto de privatização da educação no geral, logo do ensino fundamental e tudo mais. Não sei, para mim, eu vejo um pouco a história dos últimos 20 anos, 30 anos, a disputa que eles fazem é pesada, né? Antigamente eles falavam assim, não, pode privatizar tudo, menos educação e saúde. Hoje eles já não têm mais papa na língua. Aqui em São Paulo, eu acho que 70% a 80% da saúde já é privatizada, é tudo gerida por OS, né? Mas você não acha que, assim, essa consciência, né, eu tenho lido até bastante, assim, alguns autores falando do pós-pandemia, e os prognósticos do que eu estou lendo não são nada boas, eles falam que essa disputa geopolítica tende a acelerar e o capital tende a, como se diz, tirar mais direitos dos trabalhadores. Veja aí essa medida provisória que foi votada em Brasília e agora praticamente acabaram com a CLT de vez, né? Você não acha que esse caminho eles já estão fazendo e vão simplesmente usar agora a pandemia para acelerar esse processo? Eu acho que sim. É por isso que eu digo que nós temos que disputar o futuro agora, porque eu acho que sim. O grande capital não tem fronteira, não tem fronteira. Eu acho que a tal ponto não tem fronteira que foi preciso fazer uma lei, ou medida provisória, não me lembro agora, dizendo que esses pacos R$600 que as pessoas têm para comer não podem cair na conta das pessoas e serem usados para taxação de banco. Não precisava de lei para uma coisa dessa, né? Entende? Mas é uma avidez por ganhar. E isso é uma dinâmica, isso não é qualidade individual do capitalista. Isso é uma dinâmica do capitalismo. E é isso que precisa mudar. Eu acho que é muito importante que a gente discuta o que está acontecendo. E volto a dizer, por que o Estado é importante? Por que o SUS é importante? Por que nós temos que ter um mundo multipolar e não um mundo unipolar em que os Estados Unidos ditam as regras e uma série de governos saem de maneira subserviente como o nosso, sustentando absolutamente tudo
que o governo Trump faz? Por que é necessário uma outra estrutura de produção econômica? Então, Caiu aqui o celular. não tem problema. O que eu acho, Toninho, é que essas coisas precisam ser discutidas abertamente. Por que nós precisamos que as nossas crianças tenham acesso à ciência, estudem ciências, estudem filosofia, estudem história, geografia, e não só português e matemática? Porque nós precisamos de gente que pense o futuro numa outra dinâmica. Veja o que as universidades brasileiras estão fazendo como contribuição, e a Fiocruz, para achar uma saída também aqui, junto com outros países, tanto em relação aos medicamentos, aos tratamentos para a doença, para a Covid-19, como para produção de vacinas. Há um esforço gigantesco dos cientistas que estão trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, mas não sem antes ter sido ou terem sido atacados com todas as tentativas de desmoralização do senhor ministro da Educação. Aquilo foi uma vergonha. O que ele falou sobre a ciência, o que ele falou sobre as universidades públicas, é típico daqueles que desqualificam o espaço público, o serviço público, para vender facilidades. No caso, que vender os interesses do setor privado. Para dentro das universidades públicas também. Então, eu acho com muita convicção. Neste momento, nós temos que ter na mesa do trabalhador comida, energia elétrica, acesso à saúde, testes e condições das pessoas serem atendidas sem correr tanto risco, e internet, porque as pessoas não podem ficar isoladas nesse momento. Se a pessoa precisa de uma ajuda de saúde, de um atendimento, o mais que a gente conseguir. E aqueles que estão invisíveis na sociedade, que hoje não tem nada disso, que o Busca Ativa no governo Lula transformou em política para encontrar essas pessoas, para que elas pudessem receber o Bolsa Família. Essas pessoas voltaram a estar invisíveis, nós precisamos ajudar a encontrá-las. Isso é prioridade, a ação do Estado agora é a defesa da vida. E essa é a melhor forma de nós dizermos que o Estado tem que agir, que não é possível uma sociedade sem Estado. Imagina se a saúde tivesse privatizada no Brasil e se nós não tivéssemos nas mãos a capilaridade do SUS. Talvez nós fôssemos o país que levaria como experiência para o mundo a maior tragédia histórica em relação a uma circunstância sanitária como essa que nós estamos vivendo. Então, Toninho, eu acho que é preciso defender, de fato, políticas públicas e mais. Tem que cair a emenda constitucional 95 e tem que mudar a política fiscal. Nós não podemos continuar discutindo equilíbrio fiscal e controle da inflação. Que inflação? Que inflação? Nós corremos o risco de não ter consumo. Nós precisamos assegurar, isso sim, que o Estado haja protegendo as pequenas e microempresas, não banco. Os R$600 não está chegando nas pessoas. Eu estou acompanhando uma série de situações, inclusive na minha família, né? Que as pessoas precisam dos R$600. E os R$600 não chega. Mas 1,2 trilhão para o sistema financeiro foi rápido. Ninguém teve medo de assinar, não. Os técnicos do governo têm medo de assinar ajuda por causa das limitações da emenda constitucional 95 e das limitações orçamentárias. Foi preciso montar um orçamento paralelo para que os técnicos não tivessem medo do judiciário, das consequências jurídicas, mas ninguém teve medo das medidas que o Banco Central tomou para privilegiar os bancos, para não deixar os bancos quebrarem. Não é possível que tenha gente que está esperando até o dia 27 de abril para comprar comida. Nós estamos falando aqui de arroz, feijão, cebola, alho, a vida concreta. Nós não estamos falando de adereços. É comida na mesa do povo. Até porque se as pessoas não comerem, a chance delas adoecerem, do sistema imunológico delas reagirem a essa situação é muito menor. Então, é preciso que o dinheiro chegue na casa das pessoas.
Nós temos que nos unir nas redes de solidariedade para ajudar. E eu quero aproveitar para render aqui as minhas mais sinceras, profundas homenagens aos profissionais da saúde, que estão se desdobrando sem condições, muitos estão perdendo a vida. Acho que nós temos uma obrigação ética, política, social, de render o nosso agradecimento, a nossa homenagem, e, ao mesmo tempo, Toninho, a todos aqueles que estão se organizando na solidariedade, as escolas de samba, os movimentos sociais, para levar comida para as pessoas. Eu não posso sair de casa, eu tenho vários problemas respiratórios, descobri alguns agora que eu não sabia, então eu estou entre as pessoas que não podem sair nem para até o elevador. Mas, dentro das minhas possibilidades, eu tenho procurado contribuir. Por quê? Porque a solidariedade agora é fundamental. Além da crítica geral ao capitalismo, ao que foi feito do nosso planeta, a maneira como o Império Americano se coloca diante dessa crise, o governo brasileiro também, nós precisamos lutar para que as pessoas fiquem vivas. E eu acho, sabe, uma coisa que eu quero dizer para você, eu sei que nosso horário está acabando, é a seguinte: nós não podemos apostar numa sociedade distópica. Mais do que nunca, nós temos que ter esperança num projeto alternativo de sociedade, mais solidário, mais justo, democrático, que permita a igualdade entre as pessoas e que nós não tenhamos que ver a escolha dos pobres, mais uma vez, para morrer na vida societária. Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que... E só para terminar, Selma, eu queria fazer uma última pergunta, porque é uma coisa que está assim, afligindo muita gente, desde pais que chegam para mim para falar assim, mas e agora, Toninho, como vai ficar? Se isso perdurar, nós vamos perder o ano letivo? Porque o pessoal sempre pensa assim, meu filho vai perder um ano, né? Caso perca o ano letivo. E aí os professores também falam assim, mas e aí, o que a gente vai fazer? Se for daqui a 3, 4 meses, nós vamos estender o ano letivo de 2020 para 2021, a gente vai ter que fazer reposição. É claro, igual você falou, assim, depende muito até quando é que vai esse negócio. Mas, assim, quais as possibilidades que você vê um pouco? Porque, assim, é uma aflição que eu percebo de geral da comunidade escolar. Eu vejo o seguinte: por hora, eu acho que nós não devemos trabalhar com a ideia de fazer reposição à distância. Eu acho que essa é a última das alternativas. Acho que nós temos que pensar que a distância, nesse momento, é um instrumento de diálogo com as famílias e com as crianças. E que outros diálogos têm que ser buscados via escola, via os professores, não a escola, porque a escola não pode funcionar nesse momento, e assegurar que as crianças não se sintam longe dos seus professores, longe daquilo que ela conhece. É claro, eu volto a dizer que se nós tivermos mais um ano de suspensão das atividades, nós vamos ter que pensar numa solução que combine esses recursos. Agora, é muito difícil falar em combinação num cenário de incertezas tão grande. O ministro da Saúde, numa reunião que fez com empresários há um mês atrás, eu lembro muito bem da entrevista dele, ou da fala dele, melhor dizendo, disse que, antes de setembro, nós não íamos ter condição de começar, de retomar as atividades econômicas ou qualquer atividade no país. Bom, isso para não morrer todo mundo, para poupar vidas. Então, eu acho que nós podemos ter muitos cenários. Um cenário de educação presencial que faça a reposição e leve em conta o que foi feito nessas atividades à distância. Um cenário que possa eventualmente combinar uma parcela de educação à distância, mas fundamentalmente atividade presencial. E um cenário que, se estender por muito tempo, nós temos que pensar. Mas acho que ele tem que ser, em qualquer caso, desenhado de outra maneira. Por exemplo, o Estado pode discutir pagar, doar equipamentos para professores e estudantes na cidade, como Baixo IDH e aqui em São Paulo, para as populações que não têm acesso a nenhum equipamento, para que possa ter acesso aos seus professores, né? Eu estou fazendo isso, participando de uma série de reuniões em que a gente discute coisas, decide coisas,
mas assim, olhando olho no olho. Então, eu acho que nós temos que pensar em estratégias que não sejam a banalização da educação, Toninho. Acho fundamental que a educação presencial seja resguardada. Mas se daqui a um ano nós ainda estivermos recolhidos nas nossas casas e não pudermos sair, e essa hipótese existe, acho que nós temos que pensar medidas que permitam o contato das crianças com seus professores e não com uma aula com pessoas que eles nunca viram, com recursos que eles nunca viram e com situações que eles nunca viram. Eu acho que a gente tem que pensar, botar a cabeça para pensar, para poupar os nossos alunos da exclusão social. E poupar os professores de serem apenas, nessa história, coadjuvantes de empresas privadas que montam os conteúdos à revelia da escola. Essa é a situação. É isso que eu acho. E acho que todos nós temos que pensar juntos. Conforme os cenários forem se definindo, temos que discutir, pensar, contribuir. E quero agradecer você por essa iniciativa, né? Eu acho muito democrático da sua parte convidar uma pessoa como eu, que sou absolutamente identificada com o PT, tem uma história com o PT no Brasil, que é conhecida. Acho muito louvável e muito respeitoso da sua parte trazer isso para uma conversa plural, construtiva, que possa estar em movimento em benefício dos estudantes, dos jovens, das crianças, dos estudantes da EJA. Eu volto a dizer, acho que essa perspectiva de educação à distância pode ser a substituição da educação presencial nas escolas, para gastar menos, já que essa é uma população considerada perdida. E acho fundamental que a gente possa, em escala nacional, discutir isso que nós estamos discutindo aqui. Não dá para aceitar, falar, não vai ter jeito, nós vamos ter que a educação à distância é um fato. Não. Recursos à distância e recursos online podem ser um fato. A educação à distância não é necessariamente um fato. Ela é um dos fatos que tem que ser considerados num processo educacional mais amplo. Bom, Selma, queria agradecer aí esse bate-papo. Eu acho que é super assim, interessante para as pessoas escutarem assim, especialistas que é de confiança, eu acho que da categoria principalmente, né, para estar dando uma luz nesse momento que eu acho que as pessoas estão perdidas, né, a gente vê aí o esforço seu, da Sônia, do Daniel Cara, da Lisete, várias pessoas que a gente tem muito apreço e que extrapola partidos, né, extrapola pensamentos. Eu acho que a gente está num momento de união, principalmente em um campo mais progressista, e a gente, eu acho que não tem, eu acho uma obrigação nossa, né, de criar esse campo das ideias para que a gente consiga minimamente dar uma resposta de algumas questões para a sociedade, né? E você, eu acho que tem contribuído bastante com isso aí na área da educação. Queria te agradecer aqui pessoalmente, e você sabe que você, para a gente, que nosso mandato, você já é uma querida, uma parceira, independente de legenda partidária, tá bom? Queria agradecer muito você por esse bate-papo, que é à sua disposição sempre pronto para vir bater esse papo aqui com a galera aqui do nosso mandato. Obrigada, viu, Toninho? Foi um prazer. Eu quero deixar um grande abraço para você, para as pessoas que estão nos assistindo. Mais uma vez, agradecer por esse espírito plural, esse compromisso ético com a educação e político. E deixar um abraço para todos e, mais uma vez, dizer: fique em casa, pelo seu bem, pelo nosso bem, pelo bem da sociedade. E vamos ser solidários, vamos ser ativos, vamos ter esperança para defender os que mais precisam. Grande abraço, viu? É isso aí, grande abraço para a Selma e para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.